Vocês estão aí? Porque eu não estou escutando Sim, vocês. sim. Ah, Estamos tá. aqui. Está admitindo o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula. Janderson, Rosane, Marcos, Kátia. Boa noite, Tainá. Boa noite, Séries. Boa noite. Eu estou assistindo do celular, não consigo ligar a câmera, desculpa. É que eu estou na aula do INAP no computador. Estou me dividindo. Mas não quero perder você, Séries. Um prazer imenso conhecê-la. Tainá já conheço. Eu sou aluna do INAP. Prazer em ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. E agora, caminhando, você leva essa mesma sensação de percepção ampliada. Então, vamos chegando. Boa noite, né, a todos. O pessoal está entrando devagarinho. Sim. Getúlio Vargas, em Botafogo, na zona sul do Rio. As investigações começaram em Pessoal, boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Quem já estava, quem está entrando aos poucos. Vou pedir só vocês para deixar o microfone no mudo, tá? Para não atrapalhar aqui a dinâmica da aula. Enquanto a Séries fala e conversa um pouquinho com a gente, tá? Quem quiser, se sinta à vontade aí para dar boa noite no chat. Dizer se estava aqui ontem, se é o primeiro dia, se perdeu ontem. Abrir as câmeras, quem se sentir à vontade, né? Começaremos às 8 em ponto. Mais um minutinho para o pessoal entrar.
Bom, já deu 8 horas, Séries, quando você quiser, não sei se você está com o horário aí, tá bom? A palavra é sua. Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos para conversarmos um pouco sobre constelação sistêmica. Que maravilha! É uma alegria estar com vocês. Meu coração exulta de felicidade, juntamente com o coração de cada um de vocês. Eu sou muito grata à presença de todos vocês, os que estão chegando. Sou profundamente grata. Sem vocês, impossível eu estar aqui hoje. Gratidão a Tainá, a Joana, que fazem parte da equipe do INAP, que estão aí nos assessorando. E com certeza a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar de constelação sistêmica. Ontem o Dalton falou sobre PNL e comunicação, e eu sei que foi fantástica a aula dele ontem, e as explanações que ele trouxe, foi maravilhoso. Amanhã nós vamos ter o Dr. Jairo Mancilha, que é médico, também trainer, né, em PNL, um dos precursores da PNL no Brasil, e ele vai falar sobre PNL e hipnose amanhã. Imperdível realmente a noite de amanhã. E hoje nós estamos aqui para falar sobre constelação. As constelações são algo que mudam a vida da gente. Às vezes me perguntam o que a constelação pode fazer? A constelação pode transformar vidas. E desde que eu conheci as constelações há mais de 20 anos, foi quando eu conheci Bert Hellinger, tive o prazer de conhecer e acompanhar o trabalho desse homem inspirador, a minha vida se transformou. E quando a minha vida se transformou, eu pensei, nossa, essa abordagem, essa filosofia de vida tem que ser partilhada com várias e várias vidas que também vão estar abertas para essa grande transformação. O trabalho das constelações é algo tão fantástico, tão curativo, tão elucidador, que quando você começa a acompanhar o trabalho, eu brinco que constelações têm gostinho de quero mais. Você sempre quer um pouco mais. Nós que vamos conversar aqui essa noite sobre as constelações, nós vamos poder trocar. Vocês podem fazer perguntas a hora que quiserem pelo chat. E a Tainá passa a pergunta e eu respondo de pronto para vocês. As constelações são, na realidade, uma abordagem que nos trazem uma nova filosofia de vida. E uma filosofia de vida e uma nova forma de encarar a vida, com muito mais leveza, com muito mais alegria. Mesmo nós estamos nessa vida, e nessa vida nós estamos o tempo todo sendo, de alguma maneira, experienciados e experienciando, tendo várias experiências, mas aquelas experiências que até poderiam ser mais difíceis de serem administradas por nós, quando nós temos o conhecimento das constelações, elas se tornam mais leves. O trabalho das constelações é algo fantástico, porque nas constelações não existe bom, não existe mal, só existe um amor que nos guia. Um amor profundo, que nos guia a cada instante, a cada momento da nossa vida. Dentro do trabalho das constelações,
Bert Hellinger nos trouxe algo que é fantástico e que rege todos os sistemas familiares, que são as 3 ordens do amor, 3 ordens da ajuda, o nome que quiserem dar. Mas são 3 princípios que as constelações partem, que permeiam todos os sistemas. E quando nós estamos atentos a esses 3 princípios, quando nós estamos realmente seguindo esses 3 princípios, a nossa vida fica muito mais leve, muito mais fácil de ser conduzida, porque nós saímos dos emaranhamentos com os nossos antepassados, com os que vieram antes de nós, com outros membros do sistema que foram excluídos. E isso é fantástico. Muitos de nós, quem sabe, você que está me assistindo, não vive o teu destino livremente. Você está emaranhado com o destino de outros do teu sistema familiar. E como que nós percebemos isso? Com os intrincados que vão surgindo ao longo da vida. Quando você pode entrar nessas 3 ordens da ajuda, que permeiam todos os sistemas, e olhar para essas ordens e dar uma nova direção à sua vida com essas ordens, algo fantástico acontece e se transforma na sua vida. Uma das ordens importantes que Bert Hellinger nos trouxe é a hierarquia. Quem chegou antes, dentro de qualquer sistema, tem primazia sobre quem chega depois. Como que é isso? Sim. Num sistema familiar, os nossos pais chegaram antes de nós. Então, eles têm o lugar deles, como pai, como mãe, e nós temos o nosso lugar como filhos, na ordem dos filhos desse sistema. Quando um dos filhos quer tomar o lugar do pai, ou quer tomar o lugar da mãe, ou quer tomar o lugar de um dos irmãos, ou está no lugar de um dos irmãos que faltam, existe uma quebra de hierarquia. E essa quebra de hierarquia traz tudo uma desordem no sistema familiar ou em qualquer outro sistema onde essa hierarquia não é respeitada. Então, ir para o nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, é ter liberdade de viver a nossa vida sem estar emaranhado, sem estar fora do nosso lugar, que é muito pesado você estar fora do teu lugar. Quando você está ocupando o lugar de alguém, você tem que carregar um peso, você se sente sempre desconfortável, parece que você nunca encontra o teu lugar no mundo, e é isso mesmo. Tem muitas pessoas que ficam perdidas, não sabem qual é o seu lugar no mundo, porque estão fora do seu lugar, dentro do seu sistema familiar. A segunda ordem é o vínculo e o pertencimento. Dentro de um sistema familiar, todos pertencem, todos. E o sistema familiar não admite exclusão. Todas as vezes que um membro do sistema é excluído, um outro membro desse sistema vai representar esse excluído através de comportamentos, doenças, vícios, situações. E isso, Bert Hellinger teve essa percepção profunda de que haviam muitas repetições dentro dos sistemas familiares. E essas repetições vêm muitas vezes
Porque existe uma exclusão dentro desse sistema. Os sistemas não admitem exclusão. Todos pertencem. E a gente falando parece muito fácil, mas na prática é um exercício diário não excluir. O tempo todo nós estamos excluindo algo. A terceira ordem da ajuda, que rege os sistemas, é o perfeito equilíbrio entre o que você recebe e o que você dá. Todas as relações que estão em equilíbrio, você recebe e você retribui, todas as relações que estão nesse equilíbrio, elas estão no fluxo da abundância. Elas estão crescendo cada vez mais. Porém, aquelas relações onde só se dá e não se recebe, está entrando em desequilíbrio, causa tensão e ruptura. É importante nós observarmos como que está o nosso dar e receber, afetivo, familiar, profissional. Está equilibrado? Como que você sente? Como que você percebe se você está no seu lugar ou fora do seu lugar, dentro do teu sistema familiar? Quem do teu sistema familiar você está excluindo? E essas exclusões trazem consequências dolorosas para cada um de nós. Mas os primeiros que nós temos que dar um lugar de muita importância no nosso coração são para os nossos pais. Graças aos nossos pais, independente dos defeitos que eles tenham, graças a Deus, porque eles são humanos, mas graças a esses pais humanos, que também têm defeitos, como nós temos o presente dessa vida. Graças aos nossos pais, nós tivemos a oportunidade, e estamos tendo a oportunidade de viver essa experiência humana. Os nossos pais são os nossos deuses geradores. O maior milagre que aconteceu na tua vida foi oferecido pelos teus pais, que é o milagre da tua vida. Quanto mais conectado você está no seu fluxo de vida, que é pai e mãe, que é mãe e pai, melhor você está em todas as áreas da tua vida. Eu sei que muitas vezes se tem pais tóxicos, pais que têm certas dificuldades, mas isso faz parte da humanidade deles. Aprender a separar o pai humano do pai divino que gerou a tua vida é importantíssimo. Aprender a separar a mãe humana da mãe divina que gerou a tua vida é importantíssimo. Para você estar bem nessa experiência humana, primeiramente, você tem que estar em harmonia interna com o teu sistema familiar. Em harmonia e recebendo o fluxo de vida que vem do pai e da mãe. Não interessa o que aconteceu depois. Quando nos tornamos adultos, nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida e pelo nosso bem-estar. Nós paramos de reivindicar e exigir algo dos nossos pais. Você hoje, como adulto, você já tem condições de dar para você
o que você precisa. Você já pode sair da reivindicação de querer exigir o que os pais, muitas vezes, não têm mais condições de dar e nunca tiveram. Mas você, como adulto hoje, pode se dar o que você precisa. Mas a primeira coisa que você precisa é se harmonizar com pai e mãe. É se harmonizar profundamente com pai e mãe. E eu convido vocês agora que estão aqui participando para fazer um exercício comigo. Vamos juntos fazer um exercício bem fácil. Levantem as mãos, coloquem nessa posição e coloque na sua mão direita o seu pai. E olha para esse pai. Coloca na sua mão esquerda a sua mãe. E olha para essa mãe. Olha bem para essa mãe, para esse pai. E diga para eles: sou muito grata pela vida que me deram, que me presentearam. Eu faço algo de muito bom com a minha vida, em homenagem a vocês. Vira as mãos assim, diga: nesse momento, eu integro poderosamente a energia da mãe e do pai em mim. Isso, integre essa energia da mãe e do pai em você, poderosa. E isso traz um alívio para todos nós. E com esse alívio e esse primeiro olhar à nossa mãe, ao nosso pai, a integração desse pai e dessa mãe em nós, nós estamos abertos para o que vem daqui para frente. Quando você tem uma boa conexão com a mãe, com essa linhagem que te gerou a vida, você também tem uma harmonia com as tuas emoções internas, nos seus relacionamentos afetivos, com a sua saúde. Com o seu sucesso. Como você lida com o seu dinheiro. Isso muito tem a ver com a colocação adequada dessa mãe no nosso coração. Com essa harmonia, dessa energia geradora de vida materna em nós. Verifique como que está essa energia materna em você.
E depois eu vou passar para vocês um exercício muito gostoso para vocês experimentarem hoje na hora de dormir. E como que está a tua conexão com o Pai? O Pai é tudo que é externo. Como você vai para o mundo, como você vai para a tua vida social, como você vai procurar o teu trabalho. Isso é masculino. Como que são os seus relacionamentos sociais. Isso é masculino. A tua realização é masculino. Você é realizado com o que faz? Se falta ainda alguma realização, você procrastina muito? A procrastinação é um bloqueio ao Pai. Porque quando você deixa de procrastinar, você vai para a realização. Você é realizado com o que faz? Você tem força de sair e conquistar o mundo, o teu trabalho? Como você vai para o trabalho, é uma conexão masculina. Mas o que você traz no trabalho, que são os recursos, isso é feminino. E existem muitas pessoas que têm muita realização profissional, mas não têm sucesso. Mas não têm realização financeira. Em compensação, tem muitas pessoas que têm muito sucesso financeiro e não têm realização. E o ideal é que a gente tenha um equilíbrio perfeito. A nossa experiência humana, nós chegamos dentro do nosso sistema familiar a serviço do nosso sistema. Nós sempre estamos. Nós chegamos para concluir, para reparar, para dar uma continuidade a algo do nosso sistema. Mas nós podemos fazer tudo isso de uma maneira desemaranhada. Nós não precisamos repetir padrões de antepassados. Dores, doenças, perdas. Ou dos nossos pais. Nós podemos, com o trabalho, com o conhecimento das constelações, nos libertar de alguns emaranhados sistêmicos que vivemos até hoje. Um exercício bem gostoso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, quando vocês forem deitar para dormir, que vocês encostarem a cabeça no travesseiro de vocês, imagine que do seu lado direito, você está deitando no colo do teu pai. E que do teu lado esquerdo, você está deitando do lado da sua mãe. Isso, e você vai adormecer essa noite no colo da mãe e no colo do pai. No colo da tua mãe divina e no colo do teu pai divino. E vocês vão perceber que no dia seguinte, depois dessa maravilhosa noite de sono, que vai ser profunda, reparadora e integradora, no dia seguinte, você está muito mais aberto, muito mais cheio de vida, com muito mais coragem de ir para o mundo. Experiencie
Experimentem como é bom dormir no colo do pai e da mãe. Eu faço esse exercício todas as noites. É fantástico. Você acorda no dia seguinte com um gás, com uma energia realmente conectado com o teu fluxo de vida. Experimente, depois você me conta como foi. E nós vamos abrir para perguntas. A Tainá vai passar algumas perguntas que vocês estão fazendo, e eu estou aqui com muito amor para responder todas as suas perguntas. Tainá, tem alguma pergunta? Temos sim. A Júlia, ela perguntou, uma doença genética em vários membros seria um pertencimento? Doenças genéticas em vários membros têm uma conotação bem sistêmica de algo ou alguém excluído do sistema, que está sendo representado pelo próximo descendente que também desenvolve o sintoma. Em constelação, nós não tratamos a doença, nós tratamos o sintoma. Quais os sintomas que essa doença traz para o membro desse sistema? E em constelação, trata-se o sintoma com muito amor, reincluindo o que precisa ser reincluído. E em muitos casos, dependendo de quais sejam os sintomas, o efeito é muito bom. Então, realmente, pode ter, sim, alguma coisa sistêmica aí de gerações passadas. Obrigada pela sua pergunta, Ju. Qual a outra pergunta? O Jairo perguntou, você pode falar como funcionam essas 3 leis na empresa? As 3 ordens da ajuda servem muito e ocupam um lugar muito especial hoje dentro das organizações. Dentro de uma organização, o fundador da organização eternamente é quem é o primeiro a chegar. É o pai da empresa, a mãe da empresa. Então, dentro de uma organização, o seu fundador é a figura mais importante, depois os que vêm na sequência. Dentro de um sistema organizacional, existe uma hierarquia. Quem chegou antes dentro de uma organização tem primazia sobre os que chegam depois. E dentro de uma organização tem a hierarquia por tempo de chegada e tem uma hierarquia por competência, pelos cargos que se ocupam. E como dizia o Bert Hellinger, a maior arte de um diretor de empresa é aprender a liderar no último lugar. Porque nem sempre aquele que está na liderança, num cargo de hierarquia por competência, é o mais antigo de casa, é o mais antigo dentro da organização. Sempre que se assume um cargo de comando, uma nova função dentro de uma empresa, tem que se olhar com muito respeito todos aqueles que vieram antes dentro da organização, todos aqueles que permanecem na organização, mas que chegaram antes de você. E aí você tem chance de ter muito sucesso dentro dessa organização. E é uma arte aprender a liderar no último lugar. Então, a hierarquia é extremamente importante dentro de qualquer organização. Sem respeito à hierarquia dentro das organizações, a desordem acontece de todas as formas. Excluir um membro de um sistema organizacional que fez parte do crescimento dessa empresa, excluir o membro que fundou a empresa, é fatal. Traz um peso
onde os que chegam depois dessa empresa, como eu observo muitas vezes, ficam sem saber ou parece que aquele lugar não é deles. Existe um desconforto muito grande quando não se respeita a hierarquia e o pertencimento dentro das organizações. E as organizações têm que também ter um perfeito equilíbrio entre o que elas oferecem para o mercado e o que elas recebem do mercado. Toda organização que não respeita esse dar e receber sofre consequências severas no fluxo da abundância da sua organização. Toda e qualquer organização é importante, sim, respeitar a hierarquia, respeitar o pertencimento àqueles que foram e àqueles que hoje estão. Se você não olhar com muito respeito os que passaram antes de você dentro dessa organização, você tem dificuldade de permanecer aí dentro com leveza. E o outro ponto é o perfeito equilíbrio entre o que dá e o que se recebe. Obrigada pela sua pergunta. Quem mais Obrigada. tem alguma pergunta a fazer? Olha, Séries, tem... Pode falar. Eu respondi a pergunta, acho que deu para responder plenamente, né? Deu sim, deu sim. Olha, agora chuveiro de perguntas aqui, tá? O pessoal tá bem curioso. Acho que é a Rosângela, porque o nome não está completo aqui, mas acho que é a Rosângela. Evocar pai e mãe falecidos não atrapalha seu desligamento da Terra? Olha, uma coisa é evocar os pais, né? Outra coisa é você dar um lugar para o pai e para a mãe, mesmo já falecidos. Que eles descansem no mundo dos mortos e nós permanecemos vivos, com muito amor e gratidão à vida que eles nos presentearam. Nós precisamos, quando perdemos os nossos pais, vir para o adulto e permitir que esses pais descansem. Porque o principal eles nos deram, que foi a vida. E graças à vida que eles nos deram, em homenagem a eles, a tudo que eles viveram, honrando essa mãe e esse pai que já se foram, nós fazemos algo de muito bom com a nossa vida. Muito obrigada pela tua pergunta. Quem mais? A Andréa perguntou, fibromialgia é genética? Se fibromialgia tem conotação sistêmica? Tem sim. É uma dor no corpo todo, e aí cada caso é um caso. A gente precisa ver os sintomas que esse portador da fibromialgia apresenta, e quando colocado em campo, é muito fácil da gente perceber de onde vem, e essa dor que se irradia pelo corpo todo. Depois de trabalhado a conexão desse portador dessa fibromialgia, porque cada caso é um caso, essas dores aliviam consideravelmente. O trabalho das constelações é um trabalho contínuo. Não existe cura instantânea, mas existem muitas melhoras, muitas tomadas de consciência, onde os sintomas podem ser atenuados. Obrigada pela sua pergunta. A Andréa Gomes. Em caso de pai ou mãe adotivo, e quando foi criado por uma irmã mais velha ou pela avó? Acho que ela
quer saber o que que onde que a constelação entra aí, né? Quando você é adotado por um pai e uma mãe adotivos, você é adotado. Esses pais adotivos vão fazer por você tudo aquilo que os seus pais biológicos não puderam fazer. Mas a tua conexão profunda, biológica, é com os teus pais geradores da tua vida. Você tem que ser eternamente grato a esse pai e essa mãe que tiveram a coragem de te entregar para alguém que pudesse fazer melhor do que eles, que pudesse te dar uma oportunidade melhor do que eles poderiam te dar. Só um pai e uma mãe que amam muito entregam os seus filhos. Só uma mãe que ama muito essa cria tem coragem de entregar essa criança. E só um amor muito grande faz com que uma família adote essa criança. E essa criança também vem a serviço dessa família que ela foi adotada. É muito amor envolvido. Quando esses adotados podem perceber a dimensão desse amor envolvido nesse ato, a vida deles se transforma. Quando eles podem se conectar ao amor verdadeiro desses pais biológicos e serem profundamente gratos a esses pais adotivos, a vida deles flui, que é uma maravilha. Obrigada pela sua pergunta. A Vanessa Tomás, emprego, dinheiro e procrastinação estão ligadas a quê? Pai e mãe, com as dificuldades que se tem com o masculino e com o feminino. Procrastinar é um bloqueio em relação ao masculino, é um bloqueio em relação ao pai. É interessante isso. Eu observo na minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com as constelações, quando se trabalha o masculino com o cliente que tem a queixa da procrastinação, melhora muito, porque para você ter coragem de ir para o trabalho, você tem que parar de procrastinar. Para você ter coragem de ir para o trabalho, você tem que estar com uma excelente conexão com o masculino. E o que você faz com esse trabalho, os seus dons que vão a serviço desse trabalho, os recursos que esse trabalho te traz, esse dinheiro que vem para você desse trabalho, tem uma conotação eminentemente feminina, é a mãe. Exatamente como lá no teu íntimo você lida com a sua mãe, você vai lidar com o seu dinheiro. Tem pessoas que não conseguem ficar com dinheiro, de jeito nenhum. Tem pessoas que no que tem dinheiro tem que arrumar um jeito de gastar imediatamente. Tem outras pessoas que têm dificuldade de conquistar o dinheiro, de ter o dinheiro. Exatamente como você lida aqui internamente com a mãe, você vai lidar com o dinheiro. Se você tiver uma boa relação com a sua mãe, aqui dentro, no coração, você vai ter uma excelente relação com o teu dinheiro. Você vai parar de ter medo do dinheiro. Você vai parar de ter raiva do dinheiro. Você vai parar de desrespeitar o dinheiro. Você vai valorizar os recursos que chegam até as suas mãos, fazendo com que esses recursos cresçam e se multipliquem.
Obrigada pela tua pergunta. Tem mais alguma pergunta, Tainá? Temos sim, mais umas 4 aqui. A Valmira perguntou: crianças com TDAH e autismo não gostar de estudar, desorganização, a constelação mostra algo sobre? Mostra muito, muito, tanto do TDAH, como as crianças com autismo, não gostar de estudar. Tem vários intrincados sistêmicos que levam essas crianças a apresentarem esses sintomas por amor ao sistema. E cada um desses sintomas tem uma conotação sistêmica e pode ser trabalhado, sim, e olhado com muito amor o que tem aí envolvido no TDAH, no autismo, na vontade de não estudar. As crianças sempre estão a serviço do seu sistema familiar. E muitas vezes as crianças estão tão ocupadas em ter que olhar, em ter que vivenciar algo do sistema que não é olhado e nem vivenciado pelos pais. Eles estão tão ocupados nisso que eles não têm um espaço para se ocupar de coisas suas, como seus estudos, sua atenção. Cada caso é um caso, mas é importantíssimo olhar o que essa criança portadora de TDAH está olhando, está fazendo por amor, com essa desatenção, por esse sistema familiar. Quando se olha, algo se transforma. Então, as constelações ajudam, sim, a olhar com muito amor, a respeitar um destino difícil dentro do nosso sistema familiar. Quando nós aprendemos a respeitar um destino difícil dentro de um sistema familiar, fica mais leve. Obrigada pela sua pergunta. Qual outra? O Luiz Carlos pergunta: tem como eu fazer minha autoconstelação? Sim, dependendo do que seja, você pode sim fazer vários exercícios. E Luiz Carlos, agora do dia 14 de janeiro ao dia 21 de janeiro, no INAP, no Rio de Janeiro, eu vou ministrar um curso intensivo de constelação, onde você vai poder aprender a fazer a tua autoconstelação e a oferecer, facilitar para alguém que precise também esse trabalho. Mas pode sim. Obrigada. O Alexandre pergunta: boa noite. Pergunta não, pediu, né? Boa noite. Poderia falar um pouco sobre o perdão e a gratidão? Obrigado. Excelente a tua pergunta, Alexandre. Eu sempre falo que no trabalho sistêmico, na minha percepção, eu nunca uso perdão. E aí você vai dizer, como? Perdoar é divino, sim. Mas nesse trabalho sistêmico, muitas vezes, nós observamos que aquele que perdoa, muitas vezes se coloca numa posição de superioridade em relação ao outro. Então, na minha percepção, o mais importante é integrar o que aconteceu. Esse integrar faz com que fiquem plenas e equilibradas as duas partes envolvidas nesse conflito, aonde foi importante esse perdão. Esse perdão só pode ser liberado
quando se integrou totalmente o que ocorreu, onde as mágoas, os ressentimentos foram completamente dissipados. Enquanto se carrega no coração um ressentimento, um desconforto com o que ocorreu, esse perdão não está pleno, porque não houve integração. Nós precisamos integrar tudo o que nos acontece, tudo, sem julgamento. Nós somos responsáveis também por tudo que nos acontece. Assumir a sua parcela de responsabilidade também dentro do que ocorreu é importantíssimo. Saber que isso que ocorreu, que te trouxe essa dor profunda, fez parte também do teu aprendizado, fez parte da tua evolução humana, fez parte da tua vida nessa experiência. O quanto você aprendeu também com esse ocorrido. E a primeira integração que nós temos que ter é conosco mesmo. Enquanto você se culpa pelo que aconteceu, você continua sendo um algoz de si próprio. Importantíssimo integrar todos os acontecimentos dolorosos e de conflitos que nós vivenciamos. Quanto mais você integra, mais você se liberta. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Tainá? Sim, a Carolina perguntou: a rinite alérgica traz algo do nosso sistema? A rinite alérgica? Isso. Sim, a rinite alérgica tem uma conotação no trabalho que a gente faz, que é um choro contido. O que não foi chorado por esse sistema. E é importante olhar isso. E nós não sabemos exatamente o que é. Mas quando nós olhamos aqueles que não foram chorados, aqueles lutos que não foram concluídos, aquelas perdas que não puderam ser integradas, quando nós podemos olhar para isso e integrar em nós, pode começar a atenuar esses sintomas. Obrigada. Mais uma, Séries, para fechar. A Josiane: no caso de histerectomia da mãe e das irmãs, o que é o problema? Quem precisa se curar? No caso do que eu não entendi. Histerectomia. Ah, importante, mulheres que têm problemas nos seus órgãos reprodutivos, olhar para algo perceber se essas mulheres se sentem valorizadas enquanto mulheres. E a valorização tua como mulher não pode depender de nada externo. Você aprender a se valorizar
a valorizar a tua feminilidade, mas olhar aquelas mulheres que vieram antes de você, que sucumbiram por não se sentirem valorizadas enquanto mulheres. É importante. Quando nós temos essa tomada de consciência, algo pode começar a se transformar para gerações seguintes. Obrigada pela tua pergunta. Tem mais alguma pergunta, Tainá? O pessoal está falando aqui da sua turma, né, de constelação, muitos falando que moram em outras regiões, né, não moram aqui no Rio. E aí estão pedindo uma turma aqui online. Esse curso que vai ser ministrado no Rio, de 14 a 21, provavelmente é híbrido, ele vai ser presencial e online. Mas você que tem interesse em conhecer esse trabalho das constelações, venha participar presencialmente. É algo transformador, vale a tua ida ao Rio de Janeiro. Ficar uma semana intensivamente participando e vivenciando esse trabalho transformador de vidas, que é o trabalho das constelações. Eu convido a cada um de vocês para se dispor agora no mês de janeiro, de 14 a 21, para estar conosco no Rio, para aprender, vivenciar e se transformar. E quando você tem conhecimento desse trabalho, você se libera e libera muito do teu sistema. Você libera gerações passadas, você, o que vem pela frente, vem experienciar. Venha se dar esse presente, venha se dar essa oportunidade de transformar a sua vida. Muitas pessoas já se transformaram através desse trabalho. Eu sou uma delas. Eu me transformei, eu renasci depois que eu conheci o trabalho das constelações. E foi um amor, uma paixão ao primeiro encontro. Dali para frente, nunca mais eu parei. E estou até hoje, e esse trabalho hoje tornou-se a minha missão de vida. É algo que eu faço com muito carinho, porque eu sei que cada ser humano que se aproxima desse trabalho tem a sua vida transformada. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram conosco essa noite. Eu sou profundamente grata a todo o teu sistema familiar. Sou muito grata a você. Sou muito grata a todos que propiciaram que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos. E aqueles que têm perguntas que eu não pude responder, pode deixar no chat que depois eu respondo. E quem quiser pegar o meu número de celular com a equipe do INAP, pode pegar e também fazer as perguntas para mim por WhatsApp, que eu respondo prontamente, com muito amor e carinho. Uma boa noite a todos. Gratidão imensa por esses minutos transformadores que pudemos desfrutar essa noite. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Séries, pelo seu tempo, por estar aqui falando para a gente, né, com tanto amor. Foi maravilhoso esse momento com você. Acredito que para todos. Muito obrigada pelo seu tempo. Gratidão. Gratidão imensa. Uma boa noite. Um beijo no coração de vocês.